Tá começando mais um Café de Artista. Eu sou o Lucas, eu tô aqui com o Matheus. Fala, Matheus. Prazer, Lucas. É um prazer enorme estar aqui hoje. Agradeço o convite, poder compartilhar um pouco de experiência e bater um papo aqui com você. Foi muito legal, muito obrigado. Mas antes da gente começar, eu queria dar um recado. Primeiro, se inscreve, deixa seu like, deixa um comentário, por favor. A gente já tá no 7º ou 8º episódio, então é muito importante a gente saber que tem gente já acompanhando, assistindo e gostando do que a gente tá fazendo. E também o conteúdo do café é livre para fazer cortes, então se tu tem um canal de corte e tem interesse, pode fazer, a gente aprova. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo certo. Pô, tu é advogado criminalista, né? Dá um pouco do teu background pra mim, por favor. Tu é de Floripa mesmo ou mora em outra cidade? Eu sou aqui de Florianópolis, sou manezinho da ilha. Legal. Nasci aqui, sou advogado criminalista, atuante aqui não só em Santa Catarina, mas em todo o território nacional. Nosso escritório atua, embora a sede seja aqui, e também tem uma filial em Itajaí. Pô, que legal. Tu cresceu aqui em Floripa, por que tu decidiu virar advogado? É algo de família ou tu é o primeiro? Na realidade, eu cresci aqui, sim, em Florianópolis, sempre morei em Florianópolis, minha vida toda, sou apaixonado pela cidade. E desde criança, os meus familiares, os meus amigos falavam que eu era bastante intransigente na defesa dos pontos que eu entendia como corretos. Eu sempre gostei também de fazer o contraponto, de defender a pessoa que estava sendo atacada em uma discussão, e isso desde da minha infância. E sempre me falaram, pô, tu deveria ser advogado, deverias fazer direito, tens o perfil de advogado. Foi por isso, então, que eu decidi entrar na faculdade de Direito, embora inicialmente eu tivesse também a ambição de fazer medicina. Mas daí decidi fazer Direito, o meu irmão já é advogado, meu pai é empresário, não é da área do Direito, mas meu irmão é advogado e é casado até com uma juíza também, minha cunhada, ótima juíza, garantista ainda bem. E aí eu comecei a fazer Direito. Durante a faculdade, eu me identifiquei bastante com o direito penal. As pessoas até brincam que o estudante se apaixona pelo direito penal e se casa com o civil, mas eu me apaixonei pelo direito penal e me casei com o direito penal. Sempre tive presente que queria ser advogado criminalista, e foi isso que eu fiz. Saí da faculdade, montei meu escritório. Tu gosta de trabalhar na defesa, então, de defender as pessoas? O nosso escritório também faz assistência à acusação, mas é algo mais raro. Eu confesso que a nossa tendência é avaliar muito mais uma causa para fazer assistência de acusação do que fazer a defesa. Eu prefiro trabalhar na defesa. Pô, legal. Cara, como é o processo, tipo, como ocorre, como funciona o processo quando o cara não é culpado, ainda não se deu o veredito e porque tu hoje trabalha um caso meio específico, eu diria, que é o do Givaldo, né? E como funciona, como é o processo de trabalhar em um caso desse? Porque porque é muito difícil, né? Não tem exatamente um culpado ou alguém que agiu em uma intenção errada, né? Eu já conversei com outros advogados criminalistas, inclusive. Esse não é um programa sobre advogados, eu só acabo conhecendo alguns, então eu acabo conversando com eles. E eles já me disseram que defender alguém culpado é muito mais fácil. Como é nesse caso para trabalhar com? Então, obviamente, a responsabilidade de assumir a defesa do sujeito culpado ou inocente, ela é a mesma. É uma responsabilidade muito grande trabalhar com a tutela da liberdade de um cidadão. O advogado vai ser, notadamente o criminalista, a voz do cidadão acusado, imputado em uma persecução penal. Mas, obviamente, eu acredito que o estresse interno seja maior quando você está defendendo um inocente. Não porque o culpado não mereceria defesa ou ele teria algum atributo que fosse denegrir a imagem dele. Não, eu digo mais porque é muito difícil encarar uma persecução penal, uma acusação do Ministério Público, quando o sujeito é inocente e o inquérito policial ou as peças de informação da ação penal demonstram a inocência.
Esse caso específico que você citou é um caso rumoroso. Hoje talvez seja o caso penal que mais a mídia esteja em cima. E esse fenômeno da espetacularização midiática certamente é muito difícil, torna muito difícil o trabalho do advogado criminalista, porque a gente tem um pré-julgamento, a gente tem o tribunal da imprensa versus o tribunal da realidade. E a mídia tem pesado muito no processo de vocês? Tem atrapalhado muito ou tem pendido mais pro lado de vocês, assim? Não, certamente a mídia, quando se tem uma investigação policial, a mídia sempre vai pender para o lado da acusação, e isso a história demonstra. A história demonstra. Inclusive, nós tivemos já no escritório um empresário que foi acusado de lavagem de dinheiro e de corrupção ativa, e ele era inocente, isso restava claro desde do inquérito policial. Ele foi absolvido, mas até hoje ele é visto socialmente como alguém que ofereceu propina. Então, essa espetacularização midiática do processo penal acaba contribuindo para isso. É o fator determinante desse pré-julgamento social do cidadão. Então, sempre quando se tem uma espetacularização do processo penal, a defesa vai sim colher frutos negativos. É muito difícil, são raríssimas as exceções em que a mídia ajudaria. Na verdade, ela cria uma tensão nos próprios poderes e, obviamente, o judiciário, eu acredito muito no nosso judiciário, na qualidade do nosso judiciário, mas quando se coloca o judiciário em holofotes, a gente tem efeitos muito negativos, a gente viu bastante isso durante a Lava Jato. E a opinião pública afeta muito o processo, a tomada de decisão do processo, do que fazer, ou do que não fazer, do que não falar? A gente no escritório... eu estou tentando entrar um pouco sobre como funciona o teu método de trabalho, né? Como vocês lidam com uma situação dessa, que é bem específica, bem complexa até, né? A gente já teve vários casos midiáticos no escritório. Os últimos que a gente assumiu foi o do Givaldo. Nós assumimos já um caso contra o próprio Intercept Brasil, que foi bastante comentado. Também assumimos um caso da blogueira Liliane, que acabou morrendo em razão de uma cirurgia plástica. Isso foi bastante noticiado no ano passado. E todos esses casos têm em comum a espetacularização do processo. E isso é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado na defesa. Dentro do escritório, a gente tem um serviço que a gente presta, que é a gestão de crise em processos penais, porque são uma série de ações e uma metodologia a ser adotada quando você assume um processo midiático. A estratégia ela tem que ser pensada especificamente pela tensão midiática do caso do momento. Então, as decisões que você toma também têm que ser pensadas nesse sentido. No escritório, obviamente, as notícias que vêm saindo a respeito do caso vão afetar a metodologia de trabalho da defesa. A gente tem que trabalhar com esse fator, não é um fator que a gente pode extirpar da nossa atuação técnica. Não é um fator determinante, mas é um fator que vai influenciar na tomada de decisões. Queria continuar falando um pouquinho, já que tu citou outros casos, eu queria entrar um pouquinho neles também. Pode me falar outro acontecimento muito grande outro caso midiático muito grande que tenha tido repercussão? Pode falar um pouco sobre a blogueira que morreu? A gente defende um cirurgião plástico. Ele fez uma cirurgia plástica em uma blogueira e a blogueira, 14 dias após a cirurgia plástica, acabou vindo a óbito e hoje ele responde uma ação penal de homicídio culposo. Essa ação penal é o exemplo perfeito de como a espetacularização midiática do processo penal pode levar um cidadão que é claramente inocente ao pelourinho dos réus, que a gente chama, que é o banco dos réus, e ele passar a sofrer uma persecução penal em razão das notícias, em razão de como a narrativa acusatória é construída pela mídia. Porque as pessoas, a sociedade começa a cobrar uma ação do poder público em relação a determinado caso que se entende que essas pessoas, a população leiga, acaba sendo eivada pela mídia, pela distorção da mídia que faz sobre um caso penal e acaba querendo a punição de alguém. E esse é o caso perfeito, porque, na realidade, uma cirurgia plástica, por si só, já é um procedimento de risco. Existem riscos nessa cirurgia. Nesse caso em específico, houve uma perfuração do intestino.
Até a gente, nesse caso, contratou um dos melhores assistentes técnicos no Brasil neste sentido. E em um trabalho realizado por ele, foi constatado que é a terceira causa mais comum de cirurgias de lipoaspiração a perfuração do intestino. Só que é subnotificado, justamente porque geralmente pode ocasionar a morte. E a gente tem uma complicação disso daí, que é o quê? As dores de uma perfuração do intestino, elas são muito parecidas com as dores de uma cirurgia plástica de lipoaspiração. Então, a pessoa, quando ela vê que tem algo errado, já é muito tarde. A perfuração, já houve infecção interna, e aí já é muito tarde. E foi o que aconteceu nesse caso, mas não houve, de forma alguma, pelo nosso cliente, negligência, imprudência, ou imperícia, ou negativa de assistência, nada. Na realidade, foi uma fatalidade que aconteceu. Cara, é que na mídia tem muitos casos de cirurgias que dão errada e que é culpa, assim, do médico, né? Então, a opinião pública já não é tanto voltada, pro médico, né? É contra ele. Sim. Já se espera que o erro é dele mesmo, né? Nesse nosso caso, de fato, fica claro de uma análise do caso que não há nenhum tipo de erro. Todos os procedimentos foram seguidos, todos os procedimentos da medicina legal, todos os procedimentos do CRM foram seguidos para a cirurgia, e realmente é uma fatalidade, é um risco que não é previsível. Sim. E é um risco, mas é um risco que integra aquele tipo de cirurgia. E aí, para provar isso, vocês contratam especialista, gente que faz laudo, faz exame técnico? Não? A gente contratou um assistente técnico, no caso, que é um médico. É um médico que, inclusive, ele é diretor do IML lá, do Instituto Médico Legal do Paraná. E ele laudou e construiu um laudo técnico em cima dos laudos periciais oficiais que se tem nos autos, e a ausência de responsabilidade penal do nosso cliente fica claramente constatada. Legal. Tu atua faz quanto tempo? Então, o nosso escritório foi fundado em 2018. Ele... Ah, recente? É recente. Eu fundei o meu escritório com o meu sócio, o Anderson Almeida, que eu estudei com ele durante a graduação, em Direito, mas havia estudado com ele também durante a escola. Nós já somos amigos que massa, que legal. Pô, de longa data. Aqui em casa eu moro com 2 amigos meus, e um deles foi quando eu comecei a trabalhar, que eu sou engenheiro de software. Comecei a trabalhar em 2015, 2016, e foi com ele. Ele foi meu primeiro chefe, e hoje a gente divide casa, assim. Pô, legal. E é bem interessante isso. E a gente abriu em 2018 o nosso escritório, então há 4 anos, fundamos um escritório, mas pensando, embora a gente já atuasse antes, né, mas pensando especificamente em criar uma boutique de advocacia criminal. Um escritório não muito grande, um escritório com uma equipe pequena, e que atendesse casos mais complexos. E com uma dedicação extrema a cada caso assumido. Essa era a proposta que a gente tinha desde que a gente fundou o escritório. É óbvio que essa é uma proposta que no começo ela é mais difícil. Por quê? Porque... Primeiro tem que ter os casos acontecendo, Exato. Né? Mas é muito mais fácil no início de um escritório de advocacia você cobrar um valor menor, embora na nossa visão, né, isso não seja uma estratégia adequada, mas cobrar um valor menor e escalar. E a gente teve uma perspectiva absolutamente distinta. Vamos criar o nosso escritório como uma verdadeira boutique. Os casos que a gente vai atuar são casos... Vamos almejar pegar casos complexos, mas a gente vai atuar muito forte nesses casos, ter uma atuação muito dedicada, uma atuação muito próxima do cliente também, para tentar obter melhores resultados. E isso se demonstrou na prática. A gente foi obtendo resultados e foi sendo procurado. E hoje, graças a Deus, o nosso escritório é mais procurado do que casos que a gente assume. A gente até fez uma média no mês passado, pelas procuras que a gente estava tendo, reuniões que a gente fazia e casos e clientes que queriam contratar, que aceitaram as propostas que a gente enviou, mas que a gente acabou não fechando por recusar o caso mesmo, por não se adequar ao nosso tempo, ao nosso modelo de escritório. E a gente constatou que a cada 6 procuras no escritório, a gente fecha 2 casos apenas. Nossa. A maior dificuldade do teu trabalho, então, é a mídia, porque como tu pega uns casos muito, muito explanados, muito na cara de todo mundo, é a mídia, é o cliente com a pressão disso, quais são os problemas que tu enfrenta no dia a dia?
Eu diria que trabalhar no processo penal, no direito penal, quem é advogado criminalista, acredito que o maior problema que enfrenta no Brasil é o punitivismo, que ele é muito arraigado à nossa cultura. A gente tem uma cultura inquisitória no processo penal. O que isso significa? Nós temos o nosso Código de Processo Penal, ele é de 1940. E ele é inspirado no Código Fascista Italiano, da década de 30, que foi chamado de Código de Rocco. Só por isso já dá para ter uma noção de quão punitivo e antidemocrático é o nosso processo penal. A gente vem caminhando para a democratização do processo penal com reformas pontuais. Correto seria o quê? Um novo Código de Processo Penal, adequado à Constituição Federal de 1988, que instituiu o sistema acusatório, que busca democratizar o processo penal. Em suma, separar a figura do acusador, que é o Ministério Público, via de regra, né? O juiz e a defesa. Ou seja, o processo penal seriam essas três partes, eles seriam os atores processuais, mas o juiz estaria muito distanciado dessa arena das partes. É como num jogo de futebol. Pensa, fazendo um paralelo entre o processo penal e um jogo de futebol. Pensa se o juiz pudesse tocar a bola para um dos times. No nosso processo penal, nosso Código de Processo Penal, embora a Constituição tenha separado a figura de quem acusa, de quem defende e de quem julga, o nosso Código de Processo Penal tem disposições, por exemplo, no artigo 156, determinando que o juiz pode produzir prova de ofício. Como assim? Que o juiz pode, sem pedido do Ministério Público, sem pedido da acusação, determinar que uma testemunha seja ouvida. Isso é estranho. Muito estranho, porque tem até uma máxima que é quem procura alguma coisa. Sim. Se o juiz que determina a produção de uma prova, ele quer ouvir uma testemunha e a experiência demonstra que quase sempre é contra o réu, ele está procurando alguma coisa. Então esse juiz ele já está convencido e ele já não é mais imparcial. Porque a gente tem que superar esse mito, e a sociedade tem muito isso, da verdade, a verdade. A verdade é o que está no processo. É a verdade processual. O Ministério Público ele tem um papel de acusar e ele tem o Estado todo junto com ele. Sim. Se ele não desempenha a tarefa dele de uma maneira satisfatória, ele não vai atrás de provas, não demonstra que aquele acusado é culpado, o juiz tem que absolver. O juiz deve absolver. O juiz ele não pode se travestir de acusador, porque isso seria uma inquisição, isso seria um modelo inquisitório. E o nosso processo penal é assim. Então eu diria que esse é o maior desafio enfrentado pelos criminalistas. São essas reiteradas negativas, o criminalista tem que ser um sujeito muito persistente, e com essas negativas eu acredito que seja a maior mazela do processo penal. Que deve ser difícil trabalhar com um juiz que não é imparcial, né? Justamente se a Inquisição não vem só de fora, também vem de dentro, fica muito complicado, ainda mais quando é uma pessoa inocente, sabe? Quando é alguém que não cometeu o crime ali sendo julgada e sendo crucificada, né? Mas ainda assim é difícil, porque a mídia por fora deve fazer muita pressão, né? Então não sei se é só... Tudo bem que o juiz tem alguns direitos que não deveria, mas ainda assim não tem como ele ser imparcial, né? A gente, claro, uma imparcialidade absoluta, objetiva e subjetiva é algo que seria inalcançável. Mas a gente tem que ter mecanismos para garantir essa imparcialidade. Eu vou te dar um exemplo de como seria um modelo, para mim, no direito criminal, no processo penal, que seria um modelo aceitável. Vou tentar falar da maneira mais clara e menos técnica possível. Por favor. Geralmente, para um cidadão ser acusado, por si só, já é uma pena. Ele tem diversos efeitos negativos em ser acusado. Então, a gente tem a penalização de estar sendo processado. Já é uma pena. Então, para que o Estado não saia processando qualquer cidadão, tem que ter um filtro. Eles têm que fazer uma investigação antes. Essa investigação, em regra, é o inquérito policial, que pode ser feito ou pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Hoje existe também a possibilidade do Ministério Público, embora eu discorde de investigar, mas existe essa possibilidade também. Mas vamos lá. Então tem que ter essa investigação policial para ver, olha, tem realmente base de que esse cara tenha cometido algum crime? Existem indícios que demonstrem isso? Existe. Então, ok. Vamos
instaurar o processo penal. O Ministério Público, então, vai denunciá-lo e ele vai passar ali a responder um processo criminal e vai poder se defender. Mas veja bem, durante essa investigação policial, diversas medidas contra o investigado podem ser tomadas, inclusive medidas que sacrificam direitos fundamentais. Por exemplo, busca e apreensão, quebra do sigilo telemático, interceptação telefônica, prisão temporária, prisão preventiva. E quem que vai deferir essas medidas? Um juiz. Um juiz defere essas medidas, certo? Ele vai avaliar o que o delegado está falando que aconteceu, os indícios que o delegado tem no inquérito policial, ou ainda o Ministério Público, ou com base no requerimento do Ministério Público, né? E aí ele vai deferir. Se o juiz só que o juiz do inquérito que deferiu uma prisão, que deferiu uma interceptação telefônica, é o mesmo juiz que depois vai receber a denúncia e que vai julgar o processo. Mas veja que ele não está absolutamente imparcial. Não. Ele já está contaminado. Porque ele já teve contato com essa tese acusatória e ele já verificou uma probabilidade daquele sujeito ter cometido algum crime, porque senão ele não decretaria uma prisão, não decretaria uma quebra do sigilo telemático. Então, um modelo que seria mais adequado, por exemplo, que se tem no Chile e que se tentou fazer com o Brasil com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, mas que está suspenso por uma decisão do Fux, foi ter um juiz de garantias. Ou seja, até o nome não é adequado, né? A nomenclatura, porque tudo no Brasil que a gente fala em garantia, ser garantista, parece uma coisa ruim, parece que é aquele sujeito que defende a criminalidade, parece que é um beneplácito para o criminoso e, na verdade, não é assim, mas tudo bem. O juiz das garantias seria nada mais do que um juiz que atuaria na fase da investigação, decretaria essas medidas e avaliaria ou não a probabilidade da acusação para receber a denúncia e instaurar o processo. E depois ele sai do processo e entra um novo juiz, onde vai ver tanto a acusação produzir as provas contra o sujeito, quanto a defesa defendê-lo. E aí, com base nisso que vai julgar. Entendi. E não tem nenhum, tipo, após a tomada de decisão, após a conclusão do julgamento, tem algum órgão ou alguma pessoa que vai e faz um estudo de caso para ver se a decisão foi realmente correta? Ou é simplesmente largado de lado e já foi tomado e já está preso? Não. Tem... obviamente, depois que o cidadão é condenado, ou até mesmo que seja decretada uma prisão em relação a ele, prisão preventiva, uma prisão cautelar, existem recursos na legislação, existem ações de impugnação também, como o habeas corpus, ou como, em caso de sentença, o recurso de apelação, onde um tribunal avalia, e aí é formado por 3 desembargadores. Só que essa avaliação, ela certamente vai ser uma avaliação muito menos próxima do caso concreto, porque veja bem... Mas daí não resolveria o problema do juiz ser imparcial, já que o juiz de garantia... teoricamente também seria... Não, ele seria mais próximo, né? Mas o juiz ficaria mais afastado, não? Não, porque o juiz que vai julgar o processo, durante o processo penal, depois que o cidadão é denunciado, vai existir uma audiência de instrução e julgamento. Vai ser realizada a instrução do processo. O que isso significa? Que a acusação tem que produzir as provas dela, por exemplo, chamar testemunhas, fazer perícias, chamar peritos que já fizeram eventuais perícias para esclarecimentos, e a defesa tem a possibilidade de defender o cliente e de indicar provas, caso queira, ou de contraditar as provas da acusação. E isso tudo vai estar sendo feito na frente do juiz que vai julgar. E ele que tem esse contato direto com a prova. Então, por exemplo, uma testemunha está lá na audiência e ela está narrando o fato, é uma testemunha ocular de um homicídio, e ela está narrando o fato como ela viu. Quem vai ver essa narrativa, quem vai estar ali participando, tendo contato com a testemunha, vendo como ela já está gesticulando, como ela está olhando, se ela está nervosa, se ela não está, é o juiz da instrução, é o juiz da condenação. Depois, no tribunal, por exemplo, quando a gente faz um recurso de apelação em uma condenação por um crime de tráfico de drogas, por exemplo, o tribunal ele não vai ver isso, ele vai ver as gravações disso, e é bem diferente. Já é diferente, já não passa mais esse sentimento, né? Com certeza não. Esse contato do juiz com a prova é muito importante. Eu entendi. Então, depois que chega lá nos 3 desembargadores, se é feita a apelação, eles que tomam a decisão? Eles tomam a decisão. Eles vão tomar uma decisão com base... O recurso pode ser da defesa ou pode ser da acusação também. E eles tomam uma decisão. Eles reavaliam aquela sentença que foi proferida.
Cara, e pessoalmente pra ti, como é defender alguém que é culpado? Alguém que matou outra pessoa, que estuprou? Olha... Não... Sim, não exatamente pessoalmente, né? Mas pra ti, como é? Sim. Isso... Eu acredito que seja a dúvida mais corriqueira e a pergunta que mais se faz a um advogado criminalista. Né? Porque como uma pessoa vendo de fora, que não é... Eu, pessoalmente, não gosto de advogado. Eu falo isso abertamente porque eu não gosto. Porque eu não me vejo fazendo isso, eu entendo que é a profissão, que a pessoa realmente é inocente também, mesmo sendo acusada, mas como é pra ti lidar com isso? Tu dorme bem à noite? Sim, perfeitamente. Eu sempre costumo dizer que o advogado é, sim, um dos pilares do Estado democrático, e tem até uma peça do Shakespeare em que um personagem chamado Dick Butcher, ele diz o seguinte: vamos matar a todos. A primeira coisa que a gente faz é matar todos os advogados. Se a gente vê essa frase descontextualizada, parece até uma frase assintosa à advocacia. Parece um assinte à advocacia. Mas se a gente vê a peça e a contextualiza, a gente extrai dessa frase, que parece uma frase assintosa, a gente extrai o sentido da advocacia e a importância da advocacia ao Estado democrático. O porquê que o Dick Butcher, na peça de Shakespeare, realizou essa afirmação, essa assertiva? Eles queriam tomar o trono inglês e ele determinou como primeira medida para a instituição de um regime antidemocrático, a instituição de um regime autoritário, a tomada do poder institucionalizado em um país por um movimento de pessoas, um movimento antidemocrático, ele determinou como primeira medida matar os advogados. E aí você consegue extrair a importância. Então, a estabilidade do Estado Democrático de Direito depende, sim, e muito do advogado. Porque o advogado, ele vai ser realmente o fiscal da lei. Ele vai ser realmente a voz dos direitos daquela pessoa ou de uma comunidade de pessoas que teve os direitos vilipendiados. De uma pessoa que não teve resguardado garantias que são de qualquer cidadão, que valem para qualquer cidadão, independente de qualquer condição, de qualquer ordem. Então... eu durmo muito bem porque eu sei que o advogado criminalista ele não pode ser confundido com o cliente ou com o delito eventualmente que foi praticado pelo cliente. Toda pessoa, culpada ou inocente, ela merece defesa e merece um tratamento igualitário dentro do que está na legislação. Mas não é o que a gente tem aqui no Brasil, né? Não é o que a gente tem no Brasil. No Brasil, nosso processo penal é um processo penal racista, é um processo penal elitista, embora tenhamos nos últimos tempos um movimento se alterando, o cliente preferencial do processo penal tem se alterado nos últimos tempos com essas grandes operações, mas a gente vê sim, e teve até um dado que foi constatado, eu até não vou falar em porcentagem para não cometer nenhum equívoco, mas era uma porcentagem esmagadora das abordagens que são feitas, foi um dado levantado de abordagens feitas pela polícia militar no estado de São Paulo em relação a pessoas negras, abordagens para revista pessoal. É assim, esmagadora a quantidade em relação a pessoas negras e brancas. Então, a gente vê que o nosso processo penal, os órgãos de persecução penal são órgãos de persecução penal ainda arraigados pelo esse racismo estrutural. Sim. Né? Eu acho que vem um pouco daí o desgosto sobre a profissão advogado, né? Não exatamente que vocês são ruins, mas que vocês só defendem quem tem condições de pagar. O que acaba sendo verdade, né? Assim, a gente, em qualquer estado democrático, a assistência judiciária é gratuita para os não afortunados, para quem não tem condições de contratar um advogado. A gente tem a Defensoria Pública ou os advogados dativos. E a nossa Defensoria Pública é uma Defensoria Pública, eu digo de todos os estados do Brasil, é uma Defensoria Pública extremamente atuante e extremamente competente. Inclusive, também um dado levantado na data de ontem, de que no Rio de Janeiro, 1/3 dos habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no Superior Tribunal de Justiça, que fica em Brasília, tem a ordem concedida. E é um número esmagador também. É difícil. Então,
para a gente verificar como a nossa defensoria pública é uma defensoria pública atuante, é uma defensoria boa, uma defensoria técnica e que de fato zela pelos direitos e garantias daqueles cidadãos acusados que não têm condições de contratar um advogado. De toda maneira, dentro do nosso escritório, a gente tem um programa pro bono, onde anualmente a gente aceita 5 causas, com base em alguns critérios, de pessoas que não têm condições de contratar uma banca de advogados particular. E a gente avalia o caso, alguns critérios do caso concreto, e aí assume esses casos. Interessante, é legal fazer mais por quem não tem também, né? Tentar trazer um pouco a segurança e o conforto que um escritório grande passa para um moleque que às vezes não deveria nem estar naquela situação, né? Exatamente. Ou enfim, depende do acontecimento. Mas, assim, e o que a gente tem que ter bastante em mente ainda, aproveitando esse gancho, é que nem sempre o advogado criminalista vai pleitear a absolvição de um cliente. As pessoas têm muito essa ideia de que o advogado vai achar uma brecha na lei para livrar da cadeia um culpado. E não é sempre assim. Não é assim que funciona na prática. Na prática, o advogado vai zelar pelos direitos do cliente. Obviamente, ele vai tomar as melhores providências que estejam dentro da legalidade, dentro da ética para defender aquele cliente. Mas o que eu sempre costumo dizer, e que não é dito, não é um discurso socialmente aceitável, mas que é a realidade, é que se um culpado é inocentado, ou seja, é absolvido, grande parte das vezes o Ministério Público é que não desempenhou seu papel da maneira correta. Porque deve o Ministério Público comprovar a culpa. Esse é o ônus dele. Eu entendo que o trabalho do advogado, dependendo do caso, é realmente convencer o Ministério de que aquele cara que é culpado não é, e que se ele caiu, é meio que problema deles, né? Na realidade, a gente tem bastante injustiça cometida no Brasil. A gente tem bastante acusações frívolas, sem provas, sem sequer indícios de que o sujeito tenha cometido um determinado tipo de delito. Por exemplo, a questão do reconhecimento fotográfico. Isso é uma questão bem polêmica e é uma questão muito preocupante, tá? O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, vem anulando diversas ações penais, trancando diversas ações penais, ou absolvendo diversas pessoas que foram condenadas injustamente com base em reconhecimentos fotográficos. O que seria isso? Você foi vítima de roubo, tá? Um sujeito chegou, colocou uma arma na sua cabeça, pegou seu celular, pegou sua carteira e ele se evadiu do local. É acionada a polícia militar chega no local e você dá as características desse sujeito, tá? E veja, você acabou de ser traumatizado. Sim. Um sujeito colocou uma arma na sua cabeça, você está fragilizado emocionalmente. E aí a polícia abre o telefone celular e pega uma foto de um sujeito qualquer, um sujeito que eles tenham algum tipo de suspeita e que mais ou menos se adeque àquela característica que deu. É esse aqui? A chance de criar uma falsa memória e uma falsa percepção de que realmente seja é gigante, e isso é demonstrado categoricamente em estudos da psicologia e da psiquiatria, utilizados inclusive pelas essas decisões do Superior Tribunal de Justiça para anular esse tipo de caso, para trancar esse tipo de caso ou para absolver pessoas. E a gente teve um caso no escritório, inclusive do nosso programa Pro Bono, que a gente conseguiu um resultado de absolver o cliente no Superior Tribunal de Justiça exatamente com base nesse tipo de situação. A família entrou em contato com o nosso escritório, dizendo que não tinha condições de contratar uma defesa técnica. Até a mãe do sujeito me seguia no Instagram, acompanhava, sempre comentava os meus stories, minhas publicações. E aí ela mandou esse e-mail, a minha secretária me encaminhou o e-mail, eu e o meu sócio começamos a ler o e-mail, vimos todo o relato dela, e o filho dela, um jovem negro, sem antecedentes criminais, sem qualquer boletim de ocorrência lavrado em desfavor dele, tinha sido condenado por um roubo qualificado. E aí a gente foi analisar, o processo se adequava aos critérios do nosso programa Pro Bono, só que tinha um complicador, que era ele já estava cumprindo pena,
já tinha transitado em julgado a condenação, ele tinha sido defendido por um advogado ativo que não tinha feito os recursos aos tribunais superiores ou impetrado habeas corpus substitutivo. Ele foi condenado, recorreu, o tribunal manteve a condenação e dali não foi mais interposto nenhum recurso, ele começou a cumprir a pena. Salvo engano, era 9 anos a pena dele. E aí a gente... Até era desproporcional pela... Tráfico de drogas? Não, era roubo. Roubo. Mas exatamente isso. Qual que era o caso? O sujeito jovem, negro, ele tinha... Na realidade, desculpa, em relação aos antecedentes dele, ele tinha sido, em determinada ocasião, pego com drogas numa praça, com maconha, fumando maconha numa praça, e aí até o que aconteceu foi o artigo 28 da Lei 11.343, que é o porte de drogas para uso pessoal. Uhum. Então, por isso que se tinha foto dele no sistema, tá? Por fumar maconha. Exatamente. Okay. E aí mostraram a foto dele para uma vítima de roubo, e aqui a gente não pode deixar de dizer, de forma alguma eu estou culpando a vítima, ela está num estado psicológico deplorável depois de ter sido assaltada. Imagina o trauma que é ser assaltada, né? E aí quando se mostra essa foto, ela, é esse. Porque a chance disso acontecer é muito grande. E foi o que aconteceu, ele estava cumprindo uma pena injusta, nós fizemos um habeas corpus, chegamos ao Superior Tribunal de Justiça e obtivemos êxito na absolvição desse cliente. Foi um resultado bem satisfativo para o nosso escritório, ainda mais... Foi difícil? Foi difícil, porque não foi inicialmente. A gente levou 2 derrotas até conseguir o resultado. E isso acontece muito. A gente tem um problema nesses tribunais superiores e que afeta muito o processo criminal, que é mais ou menos o quê? A gente tem os juízes em cada comarca, a gente tem um Tribunal de Justiça para cada estado, e depois a gente tem o Superior Tribunal de Justiça em Brasília e o Supremo Tribunal Federal também em Brasília. Só que veja bem, vamos falar do Superior Tribunal de Justiça. A gente tem no Superior Tribunal de Justiça apenas 2 turmas, tá? Para avaliar os casos penais do Brasil inteiro, que é a 5ª e a 6ª turma. E são quantas pessoas por turma? São 5 ministros por turma. Tá. Então a gente... 5 ministros, 10 ministros para avaliar quantos milhões de casos? Então, é um trancamento de pauta, assim, absurdo, tá? Absurdo. E aí a gente tem um tribunal pequeno em Brasília, falando aqui de uma maneira mais fácil para a compreensão dos espectadores. A gente tem um tribunal pequeno para avaliar casos penais do Brasil inteiro. Então tem diversos mecanismos utilizados por esses tribunais superiores para escoar a pauta, ou seja, para não trancar lá a pauta. Imagina se eles tivessem que levar todos esses casos, cada ministro em uma sessão de julgamento tivesse que levar todos os casos que chegam até eles para uma tarde lá, por exemplo, terça-feira é a sessão de julgamento da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Toda terça-feira ele teria que levar uma infinidade de casos do Brasil inteiro para ser julgado. A sessão não ia acabar, eles iam virar noites. Então eles têm que julgar sozinho, muitas vezes, dizendo, é totalmente inadequado esse recurso. Mas às vezes não é. E aí a gente tem que ir recorrendo. A gente enfrenta bastante isso no... Mas e por que só tem 2 turmas? É tão difícil mudar o sistema? Ou É difícil. Porque o próprio sistema deve reconhecer isso, tu faz parte dele. Com certeza. Então, qual é a parte que não tem mudança? Porque... De quem é o interesse em não ter mudança? É dos próprios ministros? Não, com certeza não. Imagina, eles têm uma sobrecarga de trabalho que é absurda. Mas ganham bem, né? Eles não... Olha, eu diria que ganham bem, mas eu diria que... Para a situação Brasil público, né? Para a situação Brasil público, mas assim, a iniciativa privada certamente é muito... Daí é de longe. Mas daí a gente nem conversa. Mas a gente está falando de pessoas extremamente qualificadas, que na iniciativa privada ganhariam muito mais. Então, certamente, eu tenho muito respeito, eu tenho muita admiração por alguém que desempenha um papel de magistrado no Brasil,
Por que a iniciativa privada? A advocacia, claro, isso, eu não estou falando da realidade da advocacia brasileira, mas o advogado que se destaca, certamente ele obtém um proveito financeiro muito grande. Então, eu admiro muito, porque são pessoas que certamente na iniciativa privada iriam se destacar muito pela qualidade de conhecimento que possuem. Então, por que tem poucos ainda? A gente tem diversos problemas de ordem estrutural mesmo, de aparelhamento do Poder Judiciário. A gente tem diversos problemas de orçamento, notadamente. Então, imagina, o que se pensa? Pô, às vezes numa delegacia de polícia não tem sequer uma webcam para gravar um depoimento, a pessoa tem que digitar o depoimento. Então, tu imagina tu se preocupar em criar mais... Porque, pô, a criação de mais uma turma com mais ministros, cada ministro com mais assessores, mais estagiários, mais gabinete, é um gasto público muito grande. Então, a máquina que é muito grande. Exatamente. Então, na realidade, o problema ele poderia ser resolvido se os tribunais brasileiros, que estão abaixo do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, que é o que mais se abstém de seguir o que é a jurisprudência? A jurisprudência são reiterados casos que chegam a esses tribunais e aí se firma um entendimento. Então, por exemplo... Vou te dar um exemplo de jurisprudência. Vamos supor que agora o Tribunal de Justiça começa a julgar repetidos casos dizendo que uma arma de brinquedo não serve para aumentar a pena num roubo em que se aumentou a pena, um roubo qualificado pela utilização de arma de fogo. Não é arma de fogo, é arma de brinquedo. Aí muito tempo se discutiu isso no Brasil. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão superior, que é uma corte de precedentes, que sinaliza para os órgãos que estão abaixo, os juízes, os desembargadores, olha, esse é o nosso entendimento. Eles deveriam seguir esse entendimento, certo? E não. O que a gente tem na prática é que a gente tem que ir até os tribunais superiores, bater lá na porta do STJ e do STF, para fazer com que um entendimento que já é aplicado por eles seja seguido, porque não foi seguido. Nas instâncias inferiores. Entendi. Então o problema ele poderia ser resolvido dessa forma, certamente iria esse problema do trancamento de pauta, da interposição de muitos recursos para pouca estrutura. Mais poder aos estados? Não, seria uma sensibilização da magistratura estadual em seguir as orientações então ele já tem o poder necessário. Já. Entendi. O que eles fazem? Tem um entendimento que lá no Superior Tribunal de Justiça é sólido, nem se discute mais sobre isso, e os tribunais não seguem esse entendimento. Dizem, não sou vinculado, não sou obrigado a seguir, não é lei, não é súmula, é só um entendimento, então não sou obrigado a seguir, não se aplica nesse caso. Então eles fazem o que quiser. E esse é o grande problema. E aí a gente tem que, por exemplo... e tem que recorrer lá ao maior para pegar e vir aplicar a mesma... Outro exemplo que eu vou te dar, que daí tu vai entender direitinho. A questão da mula do tráfico de drogas. Existe lá na Lei de Drogas o parágrafo 4º do artigo 33, que é uma causa de diminuição da pena para o traficante de primeira viagem. Ou seja, o cara que não é envolvido com organização criminosa, o cara que não está associado ao tráfico de drogas. Ele traficou drogas, mas, cara, foi uma burrice que ele fez. Ele não trazer produto ilegal do Paraguai, por exemplo. Exato, ele fez aquilo, ele traficou drogas durante um período, determinado tempo, nunca tinha sido pego antes, tal, foi pego, olha, é como se fosse uma medida para que o sujeito da próxima vez não faça. Nessa vez vai ser mais brando, é um abrandamento para o traficante de primeira viagem, que não é aquele traficante contumaz, porque a gente também não pode tratar o sujeito que trafica drogas reiteradamente com um cara que cometeu um erro, né? E então se aplica essa causa de diminuição da pena. As cortes superiores, o STF, o STJ, já entenderam que a quantidade de droga não é um argumento bastante para afastar a aplicação dessa causa de aumento, para baixar a pena. Por quê? Porque, no caso da mula, né, eu estou falando aqui. Porque se eu sou, por exemplo, um caminhoneiro e estou transportando droga, eu estou fazendo esse transporte da droga, eu não sou vinculado a uma organização criminosa só por causa da quantidade de drogas que eu estou transportando, certo? E pode ser que aquilo foi uma infelicidade do destino, o cara aceitou fazer aquilo, se arrependeu, é o traficante de primeira viagem. Acaba cometendo o delito de tráfico de drogas, porque aquela conduta dele se adequa ao que o artigo 33 da Lei de Drogas diz que é tráfico,
E ele cometeu esse erro. E aí os tribunais, o Tribunal de Justiça de São Paulo, principalmente, até hoje, afasta essa causa de diminuição da pena, que, por exemplo, possibilitaria o agente de não cumprir a pena numa penitenciária, de substituir por uma prestação de serviço à comunidade, por prestação pecuniária, e aumenta a pena desse sujeito para que ele cumpra preso, uma pena de 5, 6, 7 anos. Caralho, sério? Sério, pra mula do tráfico de drogas. Nossa, isso é absurdo. E aí os advogados têm que recorrer aos tribunais superiores por uma situação desnecessária, porque vai chegar lá e eles vão reformar essa sentença. Uhum. Eles vão reformar esse acórdão e vão determinar que se aplique a minorante. Então, se os próprios tribunais começassem a seguir os entendimentos das cortes superiores, com certeza já seria um grande caminho andado. Cara, e continuando no papo de tráfico de drogas, então seria uma boa mudança descriminalizar, começar descriminalizando e depois partir para uma legalização da maconha, por exemplo? Qual a tua opinião sobre... Eu sou absolutamente a favor da descriminalização da maconha, falando aqui da maconha, absolutamente a favor. Eu não vejo nenhum ponto negativo que não seja uma visão retrógrada ou uma visão reducionista sobre o tema. É um reducionismo absurdo ser contra. E a gente vê quem é contra a legalização? A bancada evangélica. E aí vê porque a gente tem que privilegiar os valores da sociedade. Que valores são esses? Aí o sujeito que bebe, que bebe todo final de semana, enche a cara, não tem problema. Mas a mulher, porque vai na igreja, tá tudo bem. Tudo certo. Mas não, a maconha é contra os valores. Eu não vejo razões. E, por outro lado, eu vejo só pontos positivos. A gente acabaria, de certa forma, ou ao menos afetaria muito o tráfico de drogas, a macrocriminalidade, com a descriminalização da maconha. É claro, é necessário um estudo, é necessário que a gente se prepare estruturalmente para a descriminalização, não é algo que vai ser feito do dia para a noite, agora está descriminalizado. Não, isso tem que ser regulado. E outro ponto, a questão da arrecadação de impostos. No próprio Uruguai também, com essa questão, mas vai aumentar o consumo, etc. O Uruguai demonstrou que é absolutamente o inverso. Eu acredito, inclusive, analisando os países que têm descriminalizado, que embora num primeiro momento aumente o uso, porque se é um hype, uma modinha, depois cai drasticamente. Até pelo fator de deixar de ser proibido, e tem muita gente que usa só porque é proibido, notadamente as pessoas mais novas, né? Sim. Porque o sujeito que gosta de fumar maconha, ele não vai parar de fumar maconha. Não, é ridículo. É ridículo pensar que o Estado consegue controlar o consumo de uma substância no indivíduo. O indivíduo não vai parar de fazer o que ele quer. Não é o Estado ou qualquer outra pessoa que... E a gente não está falando de uma substância nova, uma substância que não existem estudos científicos a respeito dela. Na verdade, pelo contrário, a gente tem visto que, aí falando do CDB, do óleo, né, dos diversos pontos positivos que tem no tratamento de inúmeras doenças, até o Alzheimer. O meu avô morreu no ano passado, acabou falecendo. Ele teve câncer, metástase. Bom. Mas no final da vida dele, um ano antes dele falecer, ele teve Alzheimer e ele estava num ponto absurdo, assim. Era triste, ele se urinava durante a noite, ele acordava sem saber onde estava, às 3 da manhã passava café com água fria, saía de casa às vezes de cueca, estava vivendo assim de uma maneira péssima, não lembrava mais, às vezes conversava com ele não lembrava mais da gente, até que a gente procurou um médico e ele começou a usar o CDB. Quando a dose foi ajustada, que tem essa questão de ajustar a dose, é muito... Como qualquer outro remédio. E é muito empírica, né? Vai muito de pessoa para pessoa. A gente foi ajustando, foi ajustada a dose com acompanhamento profissional do médico. E a partir do momento que ele começou a usar, os efeitos foram absurdamente positivos. Ele não teve mais nenhum tipo de surto desse.
a memória dele melhorou muito, a qualidade de vida dele aumentou drasticamente, e esse é um dos pontos que ele sempre falava como melhorou a qualidade de vida dele, e que se ele morresse, teria valido a pena esses últimos momentos que ele viveu bem. E tu vê, e comprovadamente por causa da utilização do CDB. Sim, cara, é que especificamente a maconha tem umas aplicações medicinais que são ridículas. E o Brasil tá mudando, tá indo mais na direção de se abrir. Eu vi um podcast que tem um comediante que ele tem um habeas corpus, que ele conseguiu, acho que recentemente, que permite ele importar a semente e plantar quantas plantas ele tiver afim. E isso para o Brasil é um avanço, é uma mudança muito grande. Com certeza. E com certeza vem do uso medicinal, né? Porque do recreativo ninguém se importa tanto assim mais. A maior perca da maconha ser proibida, ser ilegal, é o medicinal. É as curas que ela traz, porque traz muita. Sim. É absurdo, é absurdo. E não só isso, né? Tem o medicinal, tem o recreativo, mas também legalizando tira muito estigma e tira muito peso de quem é pego com, ou o próprio traficante que é preso, traficando só maconha, vendendo só maconha. Eu vi nos Estados Unidos, eu acompanho uma série de prisão, coisa assim, e eu vi pena de 6 meses sendo aplicada para uma pessoa com 5 quilos de maconha, cara. Aqui no Brasil, imagina... Nossa. Isso, quanto tempo dá 5 quilos aqui, sabe? As penas do tráfico de drogas por infração ao artigo 33 são absurdas. Elas tem são penas muito... de 5, 6, 7 anos. Isso é ridículo, porque é uma commodity. É simplesmente um produto que a pessoa está entregando para alguém usar que quer usar. De novo, ela não vai deixar de fazer o uso do que ela gosta ou do que ela tá afim. Assim como foi a proibição do álcool. Não, e a gente tem uma grande problemática nesse ponto, que é o quê? A falta da regulamentação desse mercado, pelo fato de ser um mercado clandestino, o tráfico de drogas, a gente tem perigos pro usuário. Porque o usuário, por exemplo, o usuário com menos poder aquisitivo, que não tem dinheiro para comprar uma erva pura, né? Ele vai comprar um produto prensado. Ele não sabe quais são as substâncias que foram colocadas ali. A gente teve um laudo uma vez no escritório que tinha crack. Nossa! A gente até... Eu tenho que me recordar se no laudo definitivo saiu também, porque a gente pediu, acredito na época, um contra-laudo para verificar se era realidade mesmo. Nossa, que absurdo! Mas, tu vê, não tem nenhum tipo de regulação esse mercado. A gente não sabe como está sendo produzido, por exemplo, esses laboratórios clandestinos. Então, a questão da descriminalização com a regularização, com regras, um regramento para a produção de maconha, seria o ideal, porque daí a gente teria um controle dos órgãos estatais, teria protocolos sanitários e etc., que tornariam a utilização mais segura para o usuário. Só tem que tomar cuidado para não deixar algo elitista, né? Onde só quem tem dinheiro tem acesso ao negócio. Exatamente. Cara, mas é interessante ver o Brasil mudando nessa direção, porque é algo que tem muito estigma. É algo muito mal visto pela sociedade. Mas muito de preconceito e de um falso medo criado em cima, de uma narrativa muito feia, muito burra. É uma narrativa retrógrada. O ser humano ele tem que se adequar com o avanço. Eu não digo nem o avanço social. Eu digo o avanço da medicina, o avanço científico. E isso é algo que a gente não consegue discutir os efeitos da utilização da maconha de uma maneira pejorativa, porque é comprovado que não. Não existe algo demonstrando que... até aquela questão, mas queima os neurônios. Qual a comprovação científica? Cara, isso aí foi um estudo que fizeram com macacos, onde eles colocavam máscara neles e ficavam jogando fumaça, mas daí realmente queimava os neurônios por causa da quantidade de fumaça que ele estava ingerindo, porque daí não vinha oxigênio, e aí ele morre com falta de ar. Mas não é algo que acontece normalmente com o uso, e também esse próprio médico que fez esses estudos,
que os Estados Unidos se baseava muito para criar a lei antidrogas deles, que vem muito disso, né? Vem muito de lá, da América para cá. Essa construção errada e preconceituosa do que é. E ele, enfim, mas esse médico, ele falsificou um monte de coisa, já foi muito comprovado, só que demora para chegar essa informação aqui, eu acho. Acho que também é um pouco disso, né? O brasileiro, ele esconde, a gente é muito escondido as coisas da gente, sabe? Tipo, não é divulgado, não é mostrado, não tem alguém, um médico que se posicione lá pra falar, não, isso aí é mentira, galera, isso aí não é bem desse jeito. Aí a gente entra novamente na questão de como a mídia explora determinados assuntos. A mídia sempre... O objetivo da mídia é ganhar dinheiro. Uhum. Então, essa pauta antidrogas, a pauta da guerra às drogas, é uma pauta que vende. Né? Então, a exploração vai ser nesse sentido, de como é ruim, etc e tal. A gente vê uma maneira absolutamente incorreta do Estado. E aqui eu quero deixar claro que eu não estou dizendo que é correto o tráfico de drogas, que é correto o sujeito traficar ou portar armas numa comunidade. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo o quê? Eu queria fazer essa ressalva antes de falar, porque é algo polêmico. A gente tem uma guerra às drogas em que a gente só tem efeitos negativos. Uhum. A gente está fazendo essa guerra às drogas há décadas e nós não temos colhido efeitos positivos. Pelo contrário, somente negativos. A gente acaba prendendo a população mais vulnerável, a população mais privada de oportunidades, e a gente coloca esse sujeito que era um traficante de primeira viagem, um sujeito que está lá na comunidade, é cooptado pelo tráfico de drogas, ainda muito novo, e ele começa a traficar, começa com um aviãozinho e etc. E, de fato, numa operação ele é preso, esse sujeito ele é condenado por tráfico e associação, e ele começa a cumprir pena numa penitenciária. A gente está corrompendo esse sujeito, a gente está pegando um jovem com ampla possibilidade de mudança e está colocando esse sujeito dentro da escola do crime, que são as penitenciárias. Os lobos e os lobos criam ele, né? Exato. Então, por exemplo, o investimento em políticas públicas para mudar essa realidade deveria ocorrer. Eu te digo um fato, a gente tem alguns dados, algumas estatísticas de presídios e penitenciárias que são administrados não pelo poder público, mas por parcerias públicas e privadas, em que a reincidência ela é muito menor. Não só pelo tratamento mais humano que se tem nesses ergástulos públicos, mas também por conta de alguns programas instituídos. Porque tem lá o sujeito, por exemplo, o sujeito que cometeu um erro, está lá, está cumprindo a pena dele, foi condenado, de fato, cometeu um crime, mas esse sujeito vai sair de lá com qual oportunidade? O que esse sujeito vai fazer? Ele volta para o crime. Porque é o que ele tem. Ele ficou preso. Ele não ganhou dinheiro no tempo que ele ficou preso. Inclusive gastou. Muitas vezes não tem... Muitas vezes gastou, se endividou. Não tem possibilidade de trabalho. Não é todo mundo que tem possibilidade de trabalho dentro da penitenciária. Não tem trabalho para todo mundo. Em grande parte das penitenciárias. Por faltas estruturais também. Não é nem culpa do diretor. Longe disso. É muito culpa do poder público. Também muito excesso, né? Tem muita gente... Exato, presa. Muito excesso. Então... algumas parcerias, por exemplo, que eu penso e eu sempre discuto, e às vezes sou criticado por conta disso, mas que eu sempre discuto com diversas pessoas em jantares, em um bar. Se a gente começasse a pensar em parcerias e incentivos fiscais, por exemplo, olha, a penitenciária X vai ter uma parceria com o Senai, e o condenado, durante já existem esse tipo de parceria, mas intensificar isso. Qual que é a tua predileção? Pô, eu já fiz algum trabalho de eletricista. Tranquilo, eu vou te dar um curso aqui de eletricidade. Tu vai sair daqui já... E detalhe, para fazer esse curso vai ter remissão da tua pena, vai abaixar a tua pena, conforme tu vai fazendo o curso, vai estudando. E esses próprios órgãos públicos fazer parcerias com empresas para dar oportunidade de trabalho para essas pessoas condenadas. Por exemplo, mas qual que vai ser a contrapartida da empresa? Por que a empresa, e tem muito esse estigma, né? Por que vai colocar um condenado
lá dentro, uma pessoa que cumpriu pena dentro da empresa. Olha, durante um tempo tu vai ter incentivo fiscal. Então esse cara vai sair de lá empregado. Para a empresa vai ser bom porque vai ter um incentivo fiscal, ó, as leis, tu vai pagar menos tributos em relação à contratação dessa pessoa. Isso já seriam medidas que certamente iriam impactar em muito, tá, na reincidência. Mas para isso tem que ter um bom sistema que funcione e que realmente dê a educação necessária para o preso, né? Certamente, a gente só vai superar a questão da criminalidade, primeiro enfrentando a macrocriminalidade e parando de ter um rigor punitivo absurdo em relação a esses sujeitos à margem da sociedade, a população mais vulnerável, e deixando a macrocriminalidade de lado, que é quem realmente comanda as coisas. Então, o enfrentamento da macrocriminalidade é uma medida que é bem necessária. Que seria... A macrocriminalidade, o grande traficante. E direto na fonte, né? E direto na fonte. O sujeito que lava dinheiro para o tráfico de drogas. Então... Mas aí é difícil, né? E não tem interesse público de fazer. Não, até tem interesse público, mas eu digo isso, às vezes a preocupação não é nem falta de interesse, na minha opinião. Posso estar equivocado, mas na minha opinião não é falta de interesse. Às vezes é falta de foco. Às vezes se perde muito tempo, às vezes um promotor, por exemplo, ou a própria polícia investigativa perde muito tempo investigando o sujeito que está ali vendendo drogas numa boca de fumo, que poderia estar empregando para investigar a macrocriminalidade, né? Sim. Então, eu acredito que tem algo que seja mais, não necessariamente uma falta de interesse, mas uma falta de foco, uma falta de planejamento. Sim, é um pouco, mas eu também acredito que é falta de interesse, porque não é como se a droga no Brasil simplesmente aparecesse, né? Não é como se essas pessoas que trazem pra cá não tivessem contatos muito fortes também pra se esconder e ficar de boa. Também tá envolvido no sistema, né? Não, com certeza, também. Mas por isso mesmo que tem que ter foco, que tem que ter planejamento, inclusive para responsabilizar, responsabilizar as maçãs podres do próprio sistema, né? Cara, e como tá sendo trabalhar no caso do mais novo mendigo famoso no Brasil? Olha, é um grande desafio, até quando... Como é que foi, mais ou menos, a questão da contratação? Do Givaldo, né, no caso, que a gente tá falando. A gente tem um cliente que se chama Diego Aguiar, que é um investidor de criptomoedas, um sujeito bem único. Ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e ele é comparado ao Dan Bilzerian brasileiro. Ele é bem polêmico nas redes sociais. E a gente já defendia ele, a gente entrou com uma queixa-crime contra o Nando Moura em favor dele. Sério? Sério, por um vídeo que o Nando Moura fez e representou ele em outros procedimentos. E aí o Diego passou a ajudar o Givaldo. Ele se comoveu com a história do Givaldo e passou a ajudar o Givaldo assim que os fatos ocorreram. Inclusive ele deu um apartamento pro Givaldo. Nossa. E aí o Givaldo estava muito preocupado com essa questão da investigação, até mesmo porque ele é inocente. E ele perguntou para o Diego se o Diego poderia ajudá-lo e encontrar um advogado criminalista de confiança, encontrar um advogado criminalista que tivesse preparado tecnicamente para defender uma causa dessas. E o Diego falou, olha, eu tenho o cara certo para ti. Entrou em contato comigo e eu falei, olha, Diego, eu tenho que avaliar o caso antes de aceitar. Eu avaliei, pedi habilitação, avaliei todo o caso, vi realmente que, perdão, mas é uma sacanagem estar investigando ele. Só pelo fato dele constar como investigado já é um absurdo, na minha opinião técnica. E ele é absolutamente inocente e nós, então, pelo que consta e pelos relatos dele pra gente, pelas conversas que a gente teve com ele, e a gente assumiu a causa. Assumimos a causa, o próprio Diego foi quem... arcou com os nossos honorários em relação a essa causa, porque naquele momento o Givaldo ainda não estava ganhando dinheiro, né? Era um momento incipiente, tinha tudo acontecido ainda. E nós então assumimos a causa e passamos a defendê-lo. É um grande desafio, porque tem essa questão da pressão midiática. Eu sofri bastante
Eu tive bastante ameaças no meu Instagram, bastante. É que a mídia tá pesando bastante nele, ainda mais depois do que ocorreu lá com a Band, né? Que vazou um vídeo dele falando e relatando todo o acontecimento. Quanto a esse ponto é interessante, é bem interessante tocar nesse ponto, porque o que acontece? Ele deu sim umas entrevistas que, na minha opinião, não deveria ter dado. Ele expôs alguns detalhes do caso que ele não deveria ter exposto. Mas, por outro lado, e ele assume isso, ele reconhece que foi um erro da parte dele, ele assumiu isso. E o engraçado foi que quando ele assumiu e saiu notícias dele assumindo isso não foi noticiado, ninguém sabe disso, né? Mas tudo bem. Só que a gente também tem que olhar o outro lado. A gente tinha ali uma pessoa em situação de rua, um morador de rua, que tinha acabado de ser brutalmente espancado por um sujeito, que não tinha assistência nenhuma, absolutamente às margens da sociedade, e a grande mídia o assediando e dizendo, olha, vem cá, relata como ocorreu o caso. Na minha opinião, e me perdoe a sinceridade, a própria mídia deveria ter cortado os pontos e não deixado ir ao ar. É zoado. As pessoas estão responsabilizando muito um sujeito que à época não tinha assessor de imprensa. Agora ele tem assessor de imprensa, agora ele tem uma banca de advogados, ele tem uma equipe grande por trás. Mas na época ele não tinha, na época ele era só um morador de rua que tinha acabado de sair de uma internação após ser espancado. E então existiu uma necessidade, na minha opinião, da mídia ter cortado sim as falas dele e não ter pedido, porque segundo ele nos falou, e é bom que deixe claro que isso é uma informação que o cliente nos repassou, os próprios veículos de comunicação é que solicitaram que ele contasse de maneira pormenorizada os fatos. Foi um pedido deles. Segundo o Givaldo, sim. Que foi um pedido deles e que eles depois cortariam qualquer conteúdo que pudesse expor tanto o Givaldo quanto a outra envolvida. E não foi o que aconteceu. E ele vem colhendo consequências negativas disso. Muitas consequências negativas. Ele vem sendo constantemente ameaçado nas redes sociais, os familiares dele vêm sendo ameaçados. Então, aquilo ali não foi bom para ele, como se imagina e como se está deturpando atualmente. E, por outro lado, a gente também, por ter assumido a defesa dele, isso é um absurdo, porque mesmo que ele tivesse cometido algum crime, primeiro que ele teria direito de defesa, e segundo que o advogado não poderia ser confundido com a pessoa dele, as pessoas passaram, inclusive a minha esposa recebeu mais de 1000 directs. Meu Deus. Era absurdo ali. Eu tenho até alguns vídeos aqui que eu ficava atualizando no Instagram, não parava. E ela recebeu, você deveria ser estuprada, eu quero ver quando você for estuprada, eu vou te estuprar na rua. Caralho. Vários. E eu até falava, não responde, nem vê, nem fica lendo isso daí. E eu a mesma coisa, os comentários das fotos no meu Instagram, inicialmente eu comecei privando os comentários das fotos, mas depois também é algo que realmente não me interessa, não me afeta de forma alguma. Para ser sincero, nem leio esse tipo de comentário, na maior parte das vezes, eventualmente às vezes a gente lê, né? Não tem como não ler, mas também eu leio e não respondo, porque directs, comentários, esse tipo, eu não respondo, e pelo contrário, eu utilizo muito isso como um combustível para eu defender da forma mais aguerrida possível o meu cliente. É que, querendo ou não, se ele não tivesse tomado a surra, nada disso estaria acontecendo, né? Não, é difícil querer culpar o cara nessa situação. Assim, ele tava lá, entendeu? Agora, querer imputar um crime em cima dele de estupro, por exemplo, e ainda mais chegar pra mulher do advogado dele falando isso, é realmente muito absurdo. E vem muito da pressão da mídia vendendo essa história, né? Vendendo algo que, cara, que não é bem assim, que é feio. É difícil, cara. É difícil trabalhar nesse tipo de caso midiático. Realmente é necessário uma grande preparação do advogado criminalista. É difícil conversar sobre e também porque primeiro que, bem, se trata de um morador de rua que foi agredido por pegar a mulher de alguém. E sabe que nesse ponto tem uma questão também que ela é bem singular, tá? Que é o quê? As pessoas, a sociedade em si não aceita ver alguém, um morador de rua, negro, tendo sucesso.
não conseguem aceitar. Ah, mas ele tá fazendo sucesso em cima de uma tragédia alheia. Ele tá fazendo sucesso porque a partir de um episódio triste, no geral, se a gente for analisar no contexto geral e para todo mundo ali envolvido é um episódio triste, mas a partir de um episódio triste, oportunidades apareceram para um sujeito. Por que ele não vai aproveitar essas oportunidades, se são oportunidades que ele não tá cometendo nenhum crime contra ninguém e uma oportunidade que ele não tá afetando diretamente a ninguém? Ele só tá aproveitando as oportunidades. Por outro lado, a gente vê os outros envolvidos aproveitando as mesmas oportunidades, estão corretos em aproveitá-las a partir desse fatídico evento. Da mesma forma estão aproveitando oportunidades, mas a gente não vê a sociedade contra o aproveitamento de oportunidades pela outra parte. A gente vê a sociedade contra o morador de rua negro. Mas também porque ele tá, durante o caso, ainda assim fazendo uso dessa infama que ele tá conquistando para vender coisa, né? Pra pegar e divulgar curso. Não sei se necessariamente curso, mas acho que uma plataforma que eu vi de cripto, enfim. Mas essa é uma vontade dele mesmo, que ele pegou e viu a oportunidade de, bem, já que eu estou sendo falado, que faça uso disso, ou tem, como tu comentou, uma equipe por trás dele? Não, ele tem uma equipe auxiliando ele, mas todas as vontades dele são seguidas. Ele faz se ele quer, obviamente eu não posso falar por ele, né? Mas ele faz o que ele tem vontade de fazer ou o que ele não tem vontade de fazer. Cara, mas... É interessante, e é muito difícil, cara. É bem difícil me pôr até em um lado, assim, sabe? Pode parecer que eu sou meio, talvez, tendencioso pra você, ou até pra quem ele pegou. Mas eu sou bem neutro porque é complexo. É uma situação bem, bem complicada. E é feio, sabe? É feio tudo que tá acontecendo em volta. É feio o que ele falou, é feio a mídia ter exposto em vez de ter cortado e não seguido, é feio as pessoas indo atrás de ti. É um circo, é uma festa que estão fazendo em cima de algo que não deveria, né? Não deveria ser tratado assim as coisas. É todo caso em que passa a ser explorado pela mídia, esses efeitos negativos são vistos. Isso é algo já rotineiro, é algo comum e é algo que a gente tem que enfrentar, faz parte do... Como eu diria, faz parte do show. E a gente tem que saber dançar conforme a música, mas sempre defender o nosso cliente de maneira muito aguerrida e de maneira com que nenhuma das prerrogativas dele, nenhuma dos direitos e garantias fundamentais sejam violados, que sejam observados estritamente os direitos que ele tem. E até a nossa orientação em relação ao nosso cliente e você pode ter visto isso desde que a gente assumiu a defesa dele, ele não comenta o caso, ele não dá entrevistas sobre o caso, ele não fala sobre o caso. Essa é a nossa orientação, para que não seja alimentado essa mídia em cima disso. No próprio acompanhamento que a gente fez em delegacia, ele foi muito assediado para falar e não falou. Não comentou nada sobre o caso. Para a mídia, né? E isso depois de ter a assessoria de vocês? Depois de ter a nossa assessoria. Entendi. Ele não tinha nenhuma assessoria quando ele falou sobre o caso. Então, o que eu ia falar, acredito que ele deu muita sorte em cair em um escritório como o de vocês, que Obrigado. já teve experiências passadas com casos grandes, né? Já, tem que agradecer bastante o Diego também, por ter realizado essa contratação, né? A gente agradecer também o Diego pela confiança sempre depositada no nosso escritório. E que outro caso emblemático tu acha que deu uma preparada assim no psicológico de como enfrentar todas essas atrocidades que atacam em cima de você e também de ter tanta visibilidade assim na mídia? Algum outro caso que tu tenha trabalhado? A gente trabalhou em diversos casos que foram parar na mídia, mas eu diria que foi muito importante para a nossa atuação o nosso primeiro caso em que nos colocou como destaque de um resultado positivo que nós tivemos, que foi quando a gente estava iniciando o escritório, pintou um caso de extradição para a gente. Chegou ao escritório um caso de extradição. Era um sujeito que estava na Inglaterra, na época, e ele havia sido condenado no Brasil por cárcere privado da ex-esposa. Nossa. Inicialmente ele foi acusado de tentativa de homicídio, porque teria amarrado ela no sofá, e depois ele acabou sendo condenado, foi a júri,
e o júri desclassificou para cárcere privado, qualificado. E aí ele nos contratou, porque ele estava residindo na Inglaterra, tinha uma condenação aqui, e o Brasil tinha solicitado a extradição dele, ele foi preso pela Interpol lá na Inglaterra. E a gente passou a representar ele. Bem coisa de filme. Bem coisa de filme. E aí se fala muito, quando você vai para a faculdade, ou se fala pouco, né? Mas tudo que se tem, tudo que você aprende, se você leu alguma coisa, se você é um cara que pesquisa, é sobre extradição passiva. O que é extradição passiva? Um sujeito está no Brasil, cometeu um crime fora, e aí esse país pede ao Brasil para que entregue o sujeito, para que ele cumpra a pena fora, por exemplo, nos Estados Unidos. E esse processo corre no Supremo Tribunal Federal, o processo de extradição. Só que existe a extradição ativa também, que é quando o Brasil é quem pede. E é pouco, é difícil, é uma coisa absolutamente rara o Brasil pedir extradição. E aí, nesse caso, era o Brasil que estava pedindo lá para a Inglaterra para extraditar, para que ele pudesse cumprir a pena aqui em território nacional. A gente começou a atuar no caso, foram, salvo engano, a gente manejou nesse caso, tem lá no sistema do nosso escritório, mas foram mais de 500 petições em relação a esse caso. Foi, assim, um trabalho absurdo. Foi o primeiro caso muito grande que a gente pegou, um primeiro caso que foi muito proveitoso em relação a honorários, até porque a gente asseverou o cliente, olha, a dedicação vai ser absoluta. Por muitos meses a gente trabalhou só nesse caso, praticamente. Praticamente nossos dias eram esse caso. E o que aconteceu foi que a gente acabou conseguindo, fez parceria com um escritório muito bom em Londres. Hoje nosso escritório tem parceria com diversos escritórios pelo mundo. E o de Londres, o Lloyds PR Solicitors, é um dos escritórios que nós temos parceria. E a gente fez a parceria com eles para atuar lá, porque corria um procedimento lá. Primeiro conseguimos revogar a prisão dele. Ele pegou tornozeleira eletrônica com medida cautelar alternativa à prisão. E comparecimento lá é diário na delegacia. E lá não é em juízo, é na delegacia. Ele tinha que ir todo dia até as 9 da manhã lá na delegacia para mostrar, fora a tornozeleira eletrônica, que ele não ia se evadir. Nossa, como sério? uma medida de compromisso para poder responder em liberdade. Caralho. Aqui seria apresentação mensal. Lá era todo dia. Nossa, que trabalho. Mas pra não ser preso. E ele não podia sair de uma determinada área ali em Londres. E depois a gente conseguiu revogar essas cautelares, ele passou a responder absolutamente em liberdade. Nós fizemos diversos pareceres jurídicos em inglês lá pro Superior Tribunal lá da Inglaterra, o Supremo da Inglaterra. E também, e é engraçado também, tem isso lá, que é um fator curioso. Lá, um advogado recém-formado, ele não pode atuar nas altas cortes. Não. Tem que ter um tempo de atuação e determinados casos. Então, até por isso que a gente fez parceria com o Lloyds, com o escritório de lá, porque teriam advogados habilitados para atuar na mais alta corte da Inglaterra, a Corte da Rainha. E aí a gente conseguiu, então, fizemos pareceres, participamos das audiências lá, demos opiniões legais, que subsidiaram, nossas opiniões e pareceres subsidiaram a negativa da Inglaterra em extraditar ele. Ou seja, foi o primeiro tombo que o Brasil levou nesse caso. Não ia ser extraditado. Ou seja, ele ia poder ficar na Inglaterra, normal, como homem livre. Se ele voltasse para o Brasil, ele ia ser preso, né? Ou se eventualmente ele viajasse para a Itália e eles pedissem a extradição na Itália, o Brasil descobrisse e pedisse, ele poderia ser extraditado. Mas daí ele não ia sair da Inglaterra, que era onde ele já tinha negado a extradição. E se cogitou na época até pedir mais um pedido de extradição. Depois que a gente teve essa primeira vitória, o promotor de justiça pediu mais uma vez e nós conseguimos uma negativa judicial. Daí conseguimos mais uma vitória aqui, daí negando o pedido de extradição. Porque ele meio que fez um malabarismo para pedir sob um outro ângulo, mas que na realidade seria com uma causa de pedir idêntica e com um objeto idêntico ao que já tinha sido negado pela Inglaterra. Então iria submeter a mais um processo de extradição de maneira desnecessária. Aí, só que a gente ainda tinha uma condenação no Brasil. Ele tinha um desejo de retornar ao Brasil, né? Ele queria eventualmente visitar os parentes, retornar às origens. E a gente começou a trabalhar incessantemente no caso para tentar revisar essa pena, entrar com uma revisão criminal. E conseguimos. Depois conseguimos, numa revisão criminal, por uma apertada votação, tá? Conseguimos absolvê-lo. Porra. E ele virou absolutamente livre, pôde voltar ao Brasil. O fato tinha ocorrido em 2001. Nossa. Foi um processo que se arrastou por muito tempo.
E aí conseguimos. Então, esse caso, ele repercutiu bastante quando a gente obteve essa primeira vitória. E a gente começou a ser contratado para muitos casos de penal internacional. Outro caso muito grande que a gente atuou, que a gente até foi ao Paraguai no ano passado. Nosso cliente foi preso lá, a pedido dos Estados Unidos. Os agentes da DEA estavam lá também. Foi um caso bem coisa de cinema, assim. Uhum. E esse cliente nos contratou porque os Estados Unidos pediu a extradição dele para os Estados Unidos a partir do Paraguai, embora ele fosse brasileiro. Então também a gente atuou no caso. Que treta. Treta. A gente chegou aí... Olha, fizemos diversos procedimentos nesse caso, mas era um caso bem complicado. E é um caso que ainda não teve um resultado. Uhum. Nossa, meu Deus. E, cara, de tudo isso, qual a parte que tu mais gosta? O que tu mais gosta de fazer? O que te dá prazer em ser advogado criminalista? Eu sou apaixonado pelo processo penal como um todo, mas acredito que o que mais me dá prazer na profissão é fazer sustentação oral. Eu gosto muito de sustentar ir lá os tribunais. E discutir, bater boca, apresentar teus pontos e falar, não, tá errado. Eu me sinto muito bem realizado utilizando a tribuna, sustentando oralmente. Cara, deve dar uma sensação boa mesmo tu pegar e conseguir absolver alguém. Deve ser legal, deve ser gostoso. Eu vejo isso. Eu vejo, sei lá, resolvendo problema de software, eu também gosto quando aprovam o que eu faço, ou quando o que eu faço é usado por, sei lá, 20, 30 mil, 500 mil pessoas, que é o tamanho da empresa lá que eu uso, que eu trabalho. Então é legal ter o trabalho reconhecido. Eu acho que é quando tu realmente chega lá, né? O que é vendido da profissão de advogado é tu tá lá no palquinho dando show. Né? Exatamente. É legal. Cara, a gente falou de um monte de coisa, mas e durante a tua faculdade? O que tu mais fazia, assim? Sei lá, qual o teu diferencial? Tipo, o que te deu esse diferencial de ver a oportunidade de negócio em casos grandes e atacar direto isso? Em vez de começar aos pouquinhos, criar uma carreira, um nome, e depois tentar trabalhar com alguém que está sendo perseguido pela DEA. Então, desde a faculdade, desde o colégio, na realidade, eu sempre fui muito estudioso, embora eu fosse também bagunceiro. Uhum. Eu era o sujeito que sentava no fundo, mas que estudava muito, em casa principalmente. Nunca fui muito de prestar atenção na aula. Uhum. E isso era uma reclamação recorrente dos professores aos meus pais. Mas, por outro lado, eles também ficavam meio adstritos na fala, porque eu tirava notas excelentes. Então, sempre tirei notas boas, porque eu sempre estudei muito em casa. Eu sempre gostei do método de estudo de abrir um livro e estudar sozinho. Sim. Nunca gostei muito de aula em si. A não ser porque a gente também tem uma metodologia muito retrógrada de dar aula, né? A escola é algo muito retrógrado. Então, e tem professores que não, tem professores que são diferentes, daí davam aulas que eu gostava. Mas na maior parte dos casos, eu gostava de estudar mais sozinho. Na faculdade também foi assim. E eu tinha uma rotina bem estratégica durante a faculdade, objetivando alcançar os meus objetivos à época, mas sem também me privar do que eu gostava de fazer. Então, por exemplo, eu acordava todos os dias, ia para a faculdade, estagiei um pouco durante o curso, mas eu tinha 3 horas de estudos diárias, de segunda a quinta. Eu bolei com base nas matérias que eu estava cursando. Uhum. Eu pegava os livros, estudava um dia antes o que seria debatido na aula do próximo dia, então eu já ia sabendo o que o professor ia dar e mais tirava dúvidas do que qualquer coisa. Então eu acredito que eu angariei muita bagagem durante a bagagem teórica, durante a graduação, e eu também fiz muito relacionamento. Uhum. E depois, a mesma coisa quando eu me formei. Quando eu abri o escritório, a gente tem muito tempo ocioso quando abre o escritório. A gente não tem clientes, né? Então a gente tem muito tempo ocioso dentro do escritório. Eu aproveitava muito esse tempo ocioso para estudar, ou para fazer marketing, para estudar captação de clientes, como a gente iria atingir os clientes que a gente gostaria de atingir, o que a gente deveria fazer. Eu sempre utilizei muito as redes sociais também. Uma visão de empreendedor para advocacia, né? Querendo ou não. Absolutamente interligado. Uhum. A advocacia, na realidade, o escritório de advocacia é uma empresa. Sim. É uma empresa, tem que ter metodologia,
E a gente sempre prestou muito atenção nisso. Até as redes sociais, elas são muito importantes hoje. Eu sempre prestei muita atenção na utilização estratégica das redes sociais. Quando eu estava na faculdade, eu já tinha... Na época que o Instagram recém lançou, eu já tinha uns 23 mil seguidores. Naquela época, era muito seguidor. Muito. Lembra quando ainda tinha um Explorar? Quando o Explorar eram só as fotos mais hypadas no momento. Se tivesse muita curtida, ia lá e aparecia para todos os usuários do Instagram. E aí, eu lembro que quando uma foto parava lá, eu ganhava um monte de seguidor. Massa. Então eu já utilizava, assim, claro. Tu vê as redes sociais, então, como parte necessária pro teu trabalho, assim, pra angariar clientes e trazer clientes? É a tua principal meio de contato? Forma de descobrimento? Não. Certamente que não. Eu vejo as redes sociais de uma maneira diferente. Eu até costumo brincar que quem utiliza as redes sociais para captar clientes, com o objetivo, né, de captar clientes, está utilizando errado. Não é esse o objetivo. O cliente ele vai chegar por outros meios. No nosso escritório chega praticamente por indicação. Indicação de outros advogados, de outros profissionais, de pessoas com quem a gente trabalhou, pessoas que a gente tem relacionamento, construiu relacionamentos. Mas o Instagram ele é muito importante para quê? Antigamente, quando você queria expor o seu ponto, ser ouvido, ter direito à voz, você tinha que recorrer à mídia tradicional. E hoje não, hoje você tem uma mídia livre na palma da sua mão. Você tem um canal onde você pode atingir muitas pessoas, se você souber fazer conteúdo, um conteúdo palatável, um conteúdo que as pessoas queiram consumir, e você tem direito a expor a sua opinião ali gratuitamente. E eu sempre utilizei muito o Instagram para quê? Eu sempre costumo dizer, o cliente que me procura por uma indicação ou que me procura porque viu uma determinada notícia, talvez a segunda maior procura do nosso escritório sejam pelas notícias dos resultados que a gente obteve. E aí vem um fulano e tal, pô, sou aqui do Rio de Janeiro, vi uma notícia do escritório de vocês em um caso parecido com o meu, daí faz uma consulta. Esse sujeito, hoje em dia, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o teu Instagram. Antigamente ele perguntava para uma pessoa conhecida, mas como que é a atuação desse sujeito? Hoje não, hoje ele vai olhar o Instagram. E eu costumo dizer que o Instagram ele serve para finalizar a contratação. O sujeito te procura, você fala com o sujeito, expõe seu trabalho, e quando ele vê o seu Instagram, ele tem que pensar, não, esse é o advogado que eu quero. Então você tem que ter lá, eu costumo colocar no meu uma sustentação oral que eu fiz, um pouco do meu dia a dia, eu trabalhando, o sujeito tem que ver o meu Instagram, ter confiança de que é uma escolha correta, o advogado que ele está contratando, e aí contratar. Cara, como que fica os teus colegas de trabalho mais antigos, tu falando essas coisas? Deve ficar meio pistola, né? Mas sabe que o pessoal na advocacia anda migrando pro Instagram. Os escritórios antigos todos estão fazendo página. Estão reconhecendo que não tem... Estão entrando com perfis pessoais. Olha... Porque você veja, na própria política, a gente tem um presidente da República que foi eleito praticamente utilizando as redes sociais. E aí, a gente falar em não importância do Instagram, ou do Instagram, do Facebook, de qualquer rede social, Twitter, a gente não falar que eles são importantes, a gente vai estar cometendo um equívoco, uma visão bem reducionista, porque se um presidente da República se elegeu principalmente utilizando as redes sociais, algum fator de importância elas têm. E a gente vê diversos políticos de todos os partidos utilizando ativamente as redes sociais para se conectar com o eleitorado. Então, é muito importante a utilização do Instagram, não só para o advogado, mas para qualquer outro profissional liberal, principalmente. É a melhor forma de se aproximar com o teu público, né? Exatamente. E, cara, mas é foda porque realmente tem se criado uma necessidade de tu tem que fazer mais do que só o teu trabalho, tu também tem que ser um influenciador, de certa forma. E isso também tem bastante na minha área, onde a pessoa não consegue ser só engenheira de software, ela também precisa ter algo na internet, ter uma cara na internet para ser encontrada e ser vista, que é mais fácil de confiar em alguém quando se tem uma rede social bem populada e tem bastante conteúdo sobre ti. Exatamente. Até eu sempre falava, a gente vê como hoje em dia o Instagram é importante, porque esses dias até eu estava conversando com a minha irmã, ela iria contratar uma arquiteta para a casa dela, para fazer uma reforma no apartamento dela.
E ela estava em dúvida entre duas arquitetas que ela tinha gostado do trabalho, porque tinha visto no Instagram. E aí ela acabou optando por uma arquiteta que tinha verificação no perfil, porque falou exatamente, mas ela é verificada, né? Então você vê como Foda, essa né? questão da utilização do Instagram. Até hoje em dia, o meu Instagram, meu perfil do Instagram tem a verificação, o selo de figura pública. Mas e eu vejo como isso retornou, de certa forma, na credibilidade, na confiança que passa ao cliente. Então, eu investiria, se eu fosse jovem hoje, se eu voltasse no início da minha... Ainda sou um jovem advogado, mas se eu voltasse ao início da minha advocacia, eu ainda iria destinar mais tempo a esses recursos tecnológicos. Para crescer a tua imagem. Exato. Cara, falando em revolução tecnológica, como tem sido a blockchain, Bitcoin e todas essas inovações que vêm sendo disruptivas na parte financeira, em tudo? Como tem afetado o teu trabalho? Tu já trabalhou em algum caso envolvendo? Como tem sido? Já trabalhei em casos de pirâmides financeiras. Ok, continua. Já trabalhei. E, assim, até em relação a as criptomoedas, eu gosto bastante do tema, é um tema que eu leio bastante, eu gosto muito desse mercado descentralizado, essa descentralização do poder. É maravilhoso, que né? essas moedas possibilitam. Essa própria questão do blockchain, da integridade, e eu acho que vai ser muito importante no futuro. Já está sendo muito importante, né? Mas a gente tem muita resistência em relação a essas moedas. Mas essa resistência ela é alimentada pelo medo da descentralização do poder. Pela própria mídia também, Pela própria mídia. Então, é um fenômeno novo. Isso está chegando agora no processo penal. Esses casos de lavagem de dinheiro com criptoativos. Porque também é muito difícil a investigação nesse sentido, né? Hoje a gente, até com o pacote anticrime, tem uma nova modalidade de infiltração de agentes, que seria o que? A infiltração de agentes é um sujeito da polícia ingressar numa organização criminosa, por exemplo, do tráfico de drogas, como se fosse um membro, e ele está ali por conta de uma investigação policial e para desmantelar aquela organização. Esse é o objetivo. É aquela coisa de filme mesmo, né? E o pacote anticrime trouxe um instituto que é a infiltração de agentes digital. Uau! Que é a possibilidade de agentes se infiltrarem no ambiente virtual para desmantelar organizações criminosas que utilizam recursos tecnológicos para praticar crimes. Então, por exemplo, uma rede de pedofilia na Deep Web. O sujeito poder ingressar nessa rede com todo o aparato estatal para captar informações e desmantelar uma eventual organização criminosa. Então mas são fenômenos novos. Até quando a gente lê a lei, quando a gente lê a alteração dos artigos pela 13.964, a gente fica, mas como que vai operacionalizar isso, né? Às vezes a gente não tem uma webcam numa delegacia de polícia, é falta de verba, mas é algo muito novo e que eu acho que vai impactar bastante, a macrocriminalidade vai se utilizar bastante dessas inovações tecnológicas, como já se utiliza, para praticar crimes. Então, deve sim ser um foco de atuação do poder público, de atenção do poder público. Cara, então, eles vão usar, só que como a blockchain é pública, é tudo muito exposto, é muito mais questão de adaptação do governo a trabalhar com essa tecnologia do que ser difícil de achar. Porque os dados tá tudo aí, os rastros ficam expostos e na cara de todo mundo. Teve uns 2 sujeitos lá nos Estados Unidos que fizeram um roubo de Bitcoin há mais de 5 anos atrás e foram pegos por uma besteirinha. Porque com essa besteirinha eles conseguem montar todo o histórico até chegar na fonte. Então, é maravilhoso, porque, querendo ou não, lavagem de dinheiro, usar as ferramentas para o mal já faz parte do jogo. Já é algo que é executado. Não é porque é uma tecnologia que vai atrapalhar alguém ou vai facilitar quem quer fazer o mal. Muito pelo contrário, até. Se tu tenta lavar dinheiro com Bitcoin ou com criptomoeda no geral e trazer para o Brasil, é muito, muito mais difícil, assim, sabe? E alguém que já trabalha que já faz isso, não tem muita motivação por trás, eu acho.
Mas tu já pegou algum caso envolvendo o cripto? Eu já peguei casos envolvendo cripto de pirâmide financeira, de empresas que prometiam lucros acima das taxas usualmente praticadas no mercado e que foram acusados de pirâmide. Mas até é engraçado, porque o conceito de pirâmide é algo muito relativo, né? O que é pirâmide, na opinião? Por exemplo, a gente tem nos grandes bancos, num grande banco, a gente tem uma conta bancária e a gente tem um número lá que é o nosso dinheiro. Qual que seria o efeito se todos os correntistas resolvessem sacar em espécie? Não tem. Então, é algo que isso pode ser considerado pirâmide? Porque existem transações que são feitas com dinheiro que, em tese, não existe. Então, claro, é um fenômeno muito complexo de comentar. A própria questão lá da quebra da Bolsa de 2009 dos Estados Unidos, por aquelas hipotecas, em cima de hipotecas, etc. e tal. Vendendo subprime com lixo, junto com mais lixo, falando que é bom. Então a gente tem esse conceito. Muitas dessas empresas que estão sendo acusadas de pirâmide financeira, serem uma pirâmide financeira, muitas vezes não são uma pirâmide financeira. Muitas vezes são empresas, por exemplo, o sujeito está operando em um mercado, ele está desregularizado, né? Porque na maior parte das vezes ele não tem autorização da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários, ele não tem as autorizações necessárias para operar um negócio de títulos imobiliários, mas ele está operando. E aí acontece algum fenômeno no mercado, que ele perde dinheiro, e aí, não, agora perdeu dinheiro, então é uma pirâmide financeira. Mas a cripto em si a moeda em si não tem como ser pirâmide. Eu entendo o argumento de que, sei lá, quem comprou Bitcoin lá atrás no começo hoje é muito rico, mas é porque isso é valorização da moeda e é uma tecnologia. Então a tecnologia está se desenvolvendo, sendo mais adaptada, é óbvio que o valor por Bitcoin vai aumentar. É a mesma coisa que investiu no Facebook. Sim, ou em qualquer outra empresa. Mas aí a pessoa pode vir e falar que o capitalismo como um todo é um Ponzi scheme, tá ligado? Mas aí também fica muito difícil. Mas coisas sendo aplicadas com a tecnologia, tipo um fundo de investimento que promete 30% ao mês, 1% ao dia, isso aí é pirâmide. Sim, com certeza. Inclusive tem um amigo de um amigo meu que perdeu uns bons milhões colocando Bitcoin na mão da pessoa errada, assim, sabe? Que acreditou que ela ia realmente fazer o que prometeu e ele simplesmente sumiu. Não, tem bastante. Mas é uma tecnologia nova e que eu acredito que um grande problema em relação a essas tecnologias, as blockchains, Bitcoin, Ethereum, outros tipos de criptomoedas, é que essa midicialização negativa em cima dessa nova tecnologia, até pela novidade, acaba com que as pessoas não tenham o devido acesso, a população no geral, né? Não tenham o devido acesso à informação a respeito de uma tecnologia promissora e acabem reproduzindo esse discurso, discurso odioso em relação a uma nova tecnologia. E o Bitcoin já se provou, o Bitcoin em si já se provou que tem lastro, já se provou que é algo estável. Mas foi a 350 mil, 374 mil, acho que foi a alta máxima dele em reais, e agora deve estar o quê? 205 mil? 201 mil, por aí. Mas olha a queda que teve. Sim, mas olha nos últimos, 3 anos a valorização. Ou nem isso, olha nos últimos... Mesmo com essas quedas, altas e quedas, a valorização em questão em um período curto de 12 meses ainda é positiva, né? Que ainda assim tem muito fundo financeiro e pessoas do mercado tradicional que investem em Bitcoin. Então é óbvio que o valor do Bitcoin vai refletir no mercado financeiro porque ainda não tem tantos usuários assim. A gente fala... Está crescendo, mas ainda existe um grande processo de adaptação da tecnologia das pessoas começarem a usar o Bitcoin como moeda. Mas eu acredito que vai ter um momento que isso vai flipar e aí vai se tornar algo independente, sabe? Porque realmente é criação de valor novo. Não é como se, o market cap de 1 trilhão do Bitcoin fosse dinheiro sendo tirado do bolso de alguém. Não, é valor sendo criado, é valor sendo gerado. Aquele dinheiro lá não existia antes, sabe? Mas as pessoas não entendem isso porque também não é ensinado, né?
Sei lá, eu não aprendi na escola como fazer meu imposto de renda. Entendeu? A gente não tem direções claras sobre como lidar com tecnologia e coisas novas, né? Exatamente. A gente não tem esse ensino. Cara, me dá uma dica ou um conselho pra alguém que tem 18, 19 anos. O que tu diria pra si mesmo nessa idade? Olha, analisando a minha trajetória até aqui, eu sou uma pessoa realizada. Uhum. Obviamente eu não conquistei nem perto de tudo que eu quero conquistar, mas analisando de onde eu parti e onde eu estou, eu sou bem feliz com o resultado. Então eu até diria a mim mesmo, se eu voltasse no tempo, para seguir firme do modo que eu pensava que seria o correto. Mas o que eu diria e o que eu vejo muito na nossa geração até é para cuidar com a questão do imediatismo. Hoje em dia a gente tem pessoas... O próprio Felipe Neto fez uma postagem ontem da qual eu concordo plenamente, de que os grandes canais no YouTube que produziam conteúdos de extrema qualidade estão fechando por falta de paciência do público para consumir um conteúdo maior do que 30 segundos. Nossa, então. As pessoas hoje em dia, elas são muito imediatistas. E ele até postou, eu fico pensando o que vai ser de um filme ou de uma série. Vão ser filmes de 20 minutos e séries com capítulos de 3 ou 4 minutos por esse imediatismo. E o que bomba hoje são esses vídeos pequenos de TikTok, justamente pela pessoa ser imediatista. E hoje em dia a gente tem uma campanha muito grande de venda de cursos e soluções mágicas para atingir ótimos resultados. Não existe. Eu diria para uma pessoa de 18 anos ter muito cuidado com quem ela elege como referência no ramo de atuação dela e para segurar muito a própria mentalidade imediatista. Porque tudo na vida demanda tempo, demanda maturação. E são raras as exceções de pessoas que atingem grandes resultados em curtos períodos de tempo. Eu não estou dizendo que a pessoa não poderia atingir um grande resultado em curto período de tempo, mas isso é exceção e não regra, e a gente tem que parar de normalizar ou entender isso como a regra. Ou como se houvesse um tipo de fórmula que nos fizesse atingir resultados que a gente almeja atingir sem sacrifício, sem dedicação, sem planejamento e sem persistência. Eu diria isso. As pessoas querem tudo muito pra ontem e não querem trabalhar pra ter isso. E essa é a realidade. Porque é difícil, é duro, na real. É bem complicado tu alcançar e conquistar o que tu quer. Mas não é assim que é vendido, né? Muita gente diz que o mercado da advocacia está extremamente saturado e que não há mais espaço para novos advogados. De fato, nós somos hoje no Brasil mais de 1.200.000 advogados e advogadas, produzidos por mais de 1.500 faculdades de direito. Muita faculdade. O Brasil tem mais cursos de direito que o resto do mundo inteiro somado. Tu sabia disso? Não. Tem. Meu Deus. E, de fato, o mercado está saturado, mas a gente também tem que entender que o mercado é saturado de profissionais medianos, de profissionais medíocres, de profissionais que não querem fazer o que deve ser feito para atingir os resultados. Óbvio que a gente tem pessoas com menos oportunidade e com mais oportunidades. Mas eu sempre penso que o que vai definir alguém que vai atingir o objetivo que pretende é o nível de aproveitamento das janelas de oportunidades que essa pessoa encontra ao longo da vida. Mais cedo ou mais tarde, cada um no seu tempo, né? Cara, muito obrigado por ter participado aqui. Tu quer deixar mais algum recado, falar mais alguma coisa? Eu te agradeço pelo convite, o programa em si é muito legal, a proposta do programa é muito legal, eu fiquei muito honrado com o convite, já tinha assistido outros episódios e gostei muito. Então eu te agradeço e agradeço a todos os telespectadores também que acompanharam esse papo. Eu agradeço também por ter participado aqui, eu tava meio nervoso no começo, claramente, mas depois sempre se acerta e sempre... Quando entra nesse papo mais tranquilo, é a parte que eu mais gosto, assim, sabe? Porque é legal focar nas perguntas, nas questões que todo mundo tem, mas eu também gosto de só conversar e conhecer a pessoa que eu tô aqui, né? E é pra isso que serve, é pra isso que o Café de Artista existe. Muito obrigado por fazer parte aqui. É isso, então fechou, valeu, até mais, é nóis.